comecei a jogar na faixa de uns 6, 7 anos de idade. Meu pai levava o carro num lava-rápido. Nesse lava-rápido tinha máquinas eletromecânicas e videogame, que são os arcades de hoje. E daí pra frente, 7 anos, 8 anos, 9 anos, eu fui viciando. E esse lava-rápido para mim foi um marco, foi um começo. E até hoje a estrutura existe ainda no lugar, só que já não é mais um lava-rápido. É uma casa de coloca em sulfil, mas toda vez que eu passo lá em frente, bate aquela saudade, porque ficava cheio, tinha as máquinas eletromecânicas, então para mim ali foi onde tudo começou, cara. Inicialmente eram máquinas que não tinham o famoso flipper, né? Eram máquinas que você simplesmente lançava a bola e ela batia em postezinhos ou em pregos e elas marcavam pontos dependendo do lugar onde caía. Nos Estados Unidos, uma pessoa teve a brilhante ideia de falar, pô, por que a gente não coloca flippers aqui embaixo? Porque quando a bola cair, o jogador pode mandar ela de volta para cima. E aí nasceu então o flipper, que é como a gente conhece no Brasil, né? No passado, a gente que é da época dos anos 80, conhecia como flipper, né? Vamos num flipper, vamos jogar um fliperama, né? Bom, eu comecei a jogar, meu primeiro contato é quando eu visitava meus parentes em Poços de Caldas. E é uma cidade turística que na época o fliperama chamava Diversões Eletrônicas, né? E na cidade havia uns 4, 5, mas o melhor deles ficava dentro do Palace Hotel, que é no centro da cidade. E ele tinha máquinas desde as atuais dos anos 80, daquela época que eu frequentava, e tinha máquinas mais antigas, algumas improvisadas, uma coisa até meio mambembe, mas tinha uma que eu achava que era a peça de museu deles, era um Bagatelle. O Bagatelle é uma máquina de fliperama sem flipper. Então, o seu objetivo era ganhar ficha. Então você tinha um knob onde você girava e escolhia um número. O tema era corrida de cavalos. Aí, no que você inseriu ali o número, você não podia mais mudar. Você inseria a ficha, no que você inseria a ficha, saltavam 2 bolas. O percurso dele era cheio de molinhas e obstáculos e tinha uma raia de chegada. Se o número, o cavalo que você escolhesse, chegasse em primeiro lugar ou segundo lugar, você ganhava ficha. Olha, desde que eu alcanço a máquina assim com a cabeça, que eu consigo olhar em cima do vidro, que eu gosto de pinball, né? Então, desde moleque jogava muito, quando saía com meus pais ou ia para hotel, algum lugar assim que tivesse máquina, sempre pedia para comprar uma fichinha, jogar lá, perdia rapidinho, mas adorava, até porque era a diversão da época, né? E depois, assim, eu virei um aficionado mesmo pelo hobby nos anos 80. Final da década de 70, assim, começo dos anos 80, quando foi a febre do pinball aqui no Brasil. E era o nosso ponto de encontro, né? A garotada saía do colégio e se encontrava nos fliperamas, como hoje eles se encontram nas lan houses, enfim, né? Eram mais ou menos o que acontecia na época. Os fliperamas vinham importados para o Brasil. Eram máquinas... Era difícil de importar e tal, a gente tinha problemas para trazer as máquinas para o Brasil. E um belo dia isso foi cortado. A gente teve grandes dificuldades para trazer máquinas e
uma pessoa, um japonês até, teve a brilhante ideia de... Ele, na realidade, ele trazia as máquinas para o Brasil. E ele teve a ideia, pô, não, vamos montar as máquinas do Brasil. Foi aí que ele lançou a Taito. E ele começou a montar as máquinas do Brasil e é até engraçado, vocês devem ter visto as máquinas brasileiras, elas são cópias de máquinas americanas. Todas elas, ou máquinas italianas. Tem gente fora de São Paulo com 40 máquinas em casa. Porque naquela época a gente mal tinha dinheiro para comprar uma fichinha. E hoje em dia o cara compra a máquina. Ele foi o inventor da palheta, que é o que a gente conhece hoje como flipper, né? Foi o cara que teve a brilhante ideia de colocar a palheta embaixo para fazer com que desse continuidade ao jogo, né? O jogo não simplesmente você jogasse a bola, ela fizesse um caminho e acabasse. Depois, assim, da fase adulta, eu tive um tempo que eu me desliguei totalmente do fliperama, não jogava mais, enfim, né? Você acaba tendo outros objetivos na vida. Aí, por meio da internet, pesquisando, enfim, comecei a ver que existiam alguns colecionadores que tinham essas máquinas em casa. E que eu comecei a ver que eram máquinas que eu joguei na minha época de infância e que percebi que isso era um sonho viável, ter em casa uma daquelas máquinas que eu jogava muito. E comecei a trocar ideia com esses grupos de discussão, com algumas pessoas que tinham máquina, comprei a primeira máquina. E, enfim, no começo era só isso, nós tínhamos um grupo de amigos, nos encontrávamos uma vez por mês numa churrascaria, um ponto de encontro, mas para trocar ideia sobre o hobby, enfim. Era um grupo de colecionadores. É um conjunto de amigos que tem máquina e não tem lugar para deixar porque o pessoal acaba ficando com muitas. E aí, em 2000, o pessoal resolveu alugar um imóvel para colocar as máquinas. Aí a gente acabou chamando de clube, né? E aqui é que a gente faz manutenção, tal. A gente vem aqui de terça e de sábado só para cuidar das máquinas. Existe um campeonato brasileiro que envolve São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente. No início do ano eles estabelecem as datas e vem gente de Santa Catarina, de Minas Gerais, tem um amigo nosso que vem de Bauru. Boituva agora tem um pinball clube também bem legalzinho. Então esse acho que foi meio que o estupim. Agora o pessoal começou a se organizar. Veio do Rio, veio o de Belo Horizonte, apesar que Belo Horizonte se restringe a mais uma pessoa que tem bastante máquina. E aqui mais próximo de Boituva. Já teve uma época um rapaz também que tinha mais de 30 máquinas em Piracicaba. Ele começou em 1999, num outro endereço na Praça da Árvore, era uma sede bem menor, era um grupo de 5 ou 6 pessoas na época. E evoluímos até o que vocês estão vendo hoje aqui, um clube com cerca de 80 máquinas e com 14 sócios, frequentadores e diretores em geral. É uma forma de resgate, porque é um jogo que a gente gosta, porque é do nosso tempo. Então a maioria do pessoal daqui não, prefere um pinball do que um videogame. Eu gosto das Taitos e das eletromecânicas, porque eu joguei muito nessas máquinas, mas é do meu tempo mesmo. As eletrônicas eu fiquei conhecendo praticamente aqui dentro. Na verdade, nós dividimos em 3 categorias, tá? A primeira fase são essas eletromecânicas que não tinham o sistema digital. Depois começaram as primeiras digitais da fase da Taito, que foram feitas aqui no Brasil, pela Taito do Brasil. E logo em seguida, a partir da década, final dos anos 80, começo dos anos 90, começaram a
ter as máquinas com display digital, que já que nós chamamos da última geração, que são as modernas que o pessoal fala, né? Que são essas máquinas que hoje você encontra nessas áreas de lazer, de shopping center, enfim. É aquela coisa, surgem máquinas, aí o pessoal, ó, tem uma máquina vendendo, compra que é boa, tal, aí você vai e compra. Aí tem o site também, que tem no Mercado Livre, você encontra a máquina, tem os operadores que você acaba conhecendo, que anunciam máquinas no site, aí você vai, você vê se você gostar ou não, aí você pega. Hoje já está mais um pouco aberto, antes era mais restrito, hoje já está mais divulgado, então fica mais fácil você encontrar máquinas, e é através do site, né? O clube ele acabou sendo viável por uma necessidade comum. Todos tínhamos máquinas em casa, alguns moravam em apartamento, e a falta de espaço foi um dos motivos que nos levou a montar o clube. Todos queríamos ter mais máquinas e não tínhamos onde colocar. Aí, conversando na roda de amigos, vamos alugar então um lugar comum para que a gente possa levar nossas máquinas, restaurar, trocar ideia, enfim. E assim surgiu o Clube do Pinball. A minha tunagem é mais trocar as lâmpadas antigas, incandescentes, por LEDs. É só não é nem muito questão estética. É porque a alta temperatura da lâmpada, com o tempo, vai danificando os plásticos. Então o LED, além de dar uma cor mais bonita, a máquina acaba durando um pouquinho mais, né? Você tem que saber mesclar os LEDs, porque existem 4 tipos de LED, entendeu? Desde o mais forte até o mais opaco, digamos assim. E aí você mescla, tipo, a gente chama de iluminação de GI, essa iluminação de cima. Essa aqui é legal você colocar uma menos forte, porque assim não te atrapalha no jogo. Tá, então essa aqui é a máquina mais antiga que nós temos hoje no acervo do clube. Ela é uma máquina de 1957. Basicamente a estrutura dela é toda feita de madeira, inclusive as pernas, que vocês vão poder observar. E na época só acendiam algumas luzes nos pontos. Ela não tem placar digital, não tem display, não tem nada. Ela só mostrava aqui a pontuação através de lâmpadas que acendiam no painel. Inclusive a liberação de bola aqui ela era feita toda no sistema manual. Quando você colocava a ficha, você era obrigado a empurrar esta primeira alavanca de baixo para fazer com que a bola suba para o andar de cima e depois liberá-la normalmente aqui como a gente faz nas máquinas atuais. Aí logo depois, as primeiras máquinas que ficaram famosas aqui no Brasil, nos anos 70, né, que foi o auge do pinball, na época de 75 a 80, foi a febre do pinball que nós dizemos assim, foram essa série aqui das eletromecânicas, né, entre as quais a Big Indian foi uma das mais famosas. Ela é uma máquina de 1973 e ela é o sistema eletromecânico que nós citamos, né. O que diferencia então o eletromecânico é justamente esse tipo de placar, que lembra até a bomba de combustível de posto de gasolina, né, ela gira com os pontos, né. Vamos colocar aqui uma ficha. Vamos lá, vocês vão ver. Ela faz esse barulhinho característico e o som das sinetas também, que era uma coisa clássica nas eletromecânicas, né? As campainhas que fazem o plim-plim. Vamos lá, opa, vamos lá. Tá bom. Opa, tá difícil. Agora vai, vamos lá. Olha. Então esse é o barulho característico das eletromecânicas. Uma coisa assim que era muito legal nessas máquinas e que não tem mais nas modernas são justamente as bandeirinhas, né? São essas bandeiras, os bunks. E essas máquinas, basicamente, o objetivo delas era derrubar as bandeiras para ganhar uma ficha, um especial, uma bola extra. E nessas modernas, nas digitais, já são outros objetivos, né? Eles aboliram as bandeirinhas por ser algo que dá bastante manutenção. Olha, era uma coisa que eu sonhava desde criança. Aí depois passou um pouco aquela coisa.
Aí eu falei, ah, não, eu preciso ter uma. Aí quando eu descobri o clube aqui, foi que veio aquela coisa de ter uma máquina. Através do pessoal daqui, dicas, essas coisas que, assim, eu gosto de jogar. Perguntar se eu sei o funcionamento dela, alguma outra coisinha dá pra você enganar ali, mas eu gosto mais de jogar. Aí foi através do clube que eu resolvi comprar uma máquina, comprei, tenho uma aqui e tenho mais 3 em casa. A nossa geração jogou muito em fliperamas. E aí depois que você cresce e que você tem condições de falar, pô, eu quero ter uma máquina agora, quero o meu sonho. E aí você corre atrás. Então há uns 7 ou 8 anos atrás eu fui atrás da minha primeira máquina de pinball. Muitas vezes eu deixei de gastar, assim, eu levava o dinheiro para merenda na escola, deixava de comprar merenda para jogar no fliperama na saída. Passava fome, mas saía feliz, né? Aqui no Brasil, a gente teve muitos problemas com casas de fliperama, né? A gente teve, eu acho que ainda existe uma lei que exige que os fliperamas fiquem a X metros de escolas. A gente lembra, na nossa época, que depois das 10 horas, menor de idade não podia frequentar fliperama. Então o fliperama ele teve, eu acho que aqui no Brasil, uma conotação bem mais mal vista do que lá fora. Porque elas foram vistas como máquinas de azar, mas não são na realidade, né? Porque você não joga a dinheiro, você não aposta, né? É um jogo, você contra a máquina, né? É uma diversão. Não é um caça-níquel, vamos dizer assim. Como eu tenho 47 anos, eu peguei a parte das eletromecânicas. Então tinha muita eletromecânica na rua e a gente saía da escola para jogar. Depois vieram as eletrônicas e tal. E a minha primeira máquina eu comprei em 89. Aí comprei uma, depois de 2 anos comprei outra, fui comprando. Até que em 2000 eu conheci o pessoal do clube. Aí eu tô desde 2000. Atualmente, nós criamos 2 modalidades de sócio aqui no clube, né? A primeira modalidade, que é o sócio-diretor, é justamente quem tem a máquina, né? Então, para ser um sócio-diretor, você precisa ter máquina e já ser alguém que é colecionador ou conhecido do hobby, que já está nesse hobby há mais tempo. E a outra modalidade é o sócio-frequentador. Esse não precisa ter máquina. Ele é um sócio que ele tem contato com o hobby, ele vem jogar, bater papo com a gente, conhecer as máquinas, a história, mas ele acaba sendo um frequentador só, ele não precisa ter máquina para ser sócio do clube. As máquinas que eu mais gosto, que marcaram muito a minha adolescência, foram as da Taito, né? Que são essas máquinas que estão aqui à nossa esquerda. Que eram as máquinas que justamente eu jogava na minha adolescência e que eu quis resgatar e gosto até hoje, né? E gosto também das eletromecânicas, que são as máquinas que antecederam essas, que tinham... Não tinha esse sistema digital, também eu gosto bastante. Com o tempo você vai aprendendo um pouco sobre a máquina, você não precisa saber eletrônica, porque para isso a gente contrata técnico, que tem um monte no mercado. Mas tipo, alguma coisa mecânica assim de coisinha de arroz com feijão, você aprende fácil. Tipo, arrumar um flipper que está desregulado e trocar uma borracha. Isso aí é muito fácil fazer. Com o tempo a gente acaba, né, tendo que se envolver a fundo na máquina, né? Então você acaba mexendo um pouquinho na parte eletrônica, né? Tem a parte mecânica, enfim, precisa de uma manutenção. É como um carro antigo, né? Você tendo um automóvel antigo, você é obrigado a fazer uma manutenção periódica. O do pinball é a mesma coisa. O clube promove open houses durante o ano. São 2 open houses por ano, que o clube abre as portas para visitantes. Você paga uma pequena taxa e
e pode jogar o dia inteiro? Olha, pinball para mim é uma paixão resgatada. Uma paixão resgatada. Coisa que eu pensei que na época, quando acabou, eu falei, morreu. Surgiu o videogame, acabou o pinball, morreu. Então, para mim, é um hobby que ressurgiu das cinzas. É uma parte da minha vida que me traz recordações, que fez com que eu encontrasse e fizesse grandes amigos. É muito engraçado porque eu estou no clube há 2, 3 anos. E eu sinto que as pessoas que frequentam o clube são meus amigos de muitos anos. Então eu costumo dizer que o pinball une as pessoas, né, com um único, não ideal, mas um gosto em comum. Né? Ele nos remete a uma época em que nós éramos crianças e faz a gente lembrar da nossa adolescência.